Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Um prazer estar com vocês. Eu vou contar uma historinha para vocês, já que nós vamos falar de literatura, né? Bom, era uma vez um menino de 7 anos de idade que adorava escrever versinhos. E ele escrevia versinhos para uma coleguinha da sala de aula dele. E ele era tão tímido que quando ele entregava os versinhos no final da saída da aula, ele saía correndo. Isso foi lá nos anos 70, mas dizem que ele corre até hoje. Um tempo depois, já no segundo grau, uma noite de sexta-feira, que não era sexta-feira 13, ele inventou de ler alguns capítulos do livro Drácula, do Bram Stoker. No dia seguinte, ele tinha aula. E lá se encontrava ele no ponto de ônibus, sozinho, quando ainda estava escuro, e com aquela neblina típica das manhãs curitibanas de inverno. E ele lembrou do livro que tinha lido e jura até hoje que viu o Conde Drácula em pessoa ao seu lado. E ele começou a tremer e dizem também que até hoje ele continua tremendo, só que hoje de Parkinson. E aquele menino cresceu e acabou estudando letras. Criou um personagem chamado Ladrão de Beijos, roubou um beijo de uma linda princesa chamada Olhos de Mel, não precisa nem dizer que ele a beijou e saiu correndo também, e ele se apaixonou por literatura. E aquela menininha que ele conhecia lá no tempo das cartinhas, ele também a reencontrou, ela havia se tornado escritora, e ela já tinha um livro publicado. Então, ela incentivou ele a publicar um livro, e ele também publicou. E hoje, esse menino sou eu, estou tendo o prazer de falar com vocês sobre literatura. E o Ladrão de Beijos se casou com a Olhos de Mel, que está aqui do meu lado, e vivem felizes, lutaram contra muitos dragões, mas estão felizes até hoje. Então, sejam muito bem-vindos a Oficina Arte de Escrever. Em poucas palavras, é um prazer falar sobre arte de escrever, porque a arte é a expressão mais linda do ser humano, do nosso ser. Toda forma de arte ela tem o poder de nos cativar, de nos elevar. Então, eu vou ler um pouquinho aqui que eu escrevi sobre arte para vocês. A arte envolve emoção. Ela mexe com nossos sentimentos. Você vê o cara no ônibus, lá no final do biarticulado, lá no banco do fundo, lendo um livro, e você acha que ele está ali no banco do ônibus, Santa Cândida Pinheirinho, indo para o trabalho. Mas não. Nesse exato momento, ele está lá numa batalha intergaláctica, a bordo de uma nave, lutando para salvar o universo. Ou então, naquele momento, ele está num trem que vai para o Oriente, tentando desvendar um mistério de um assassinato. Ou talvez não. Talvez, naquele momento, a cabeça daquelas pessoas esteja tão longe que ela se imagina caminhando numa praia, sob o pôr do sol, ouvindo o barulho do mar que vem acariciar a areia, pensando com o coração batendo à espera de encontrar sua amada. Isso é literatura. É um mundo mágico, uma viagem no tempo, tudo a algumas páginas de distância. Então, agora, falando um pouquinho mais em prosa do que em linguagem poética, né, a proposta desse encontro é a gente fazer uma oficina. Eu vou falar sobre literatura e vou utilizar obras de vários amigos escritores que me autorizaram a usar e os quais eu admiro, e vou destacar algumas coisas das obras deles. Então, desde já estou muito emocionado, estou até tremendo, né? Eu já tremo normal, mas com emoção a gente treme mais. Mas o que é a vida sem emoção? Né? Isso é o momento, é a arte, é o momento presente, e é uma alegria imensa, e desde já eu agradeço por vocês fazerem parte dessa história. Agora eu vou colocar uma apresentação. Nós teremos depois 2 atividades.
haverá um tempo para vocês fazerem as atividades, só que nós vamos retornar às atividades só no final, daí para a gente compartilhar as impressões, trocar ideias, para poder cumprir todo o programa que eu tenho para vocês. Então, vou colocar uma apresentação. Agora deu. Show. Pode ir, Odacir. Ok, vocês estavam me ouvindo, né? Ouvindo, estava. Então, o que eu penso assim, que o livro, quando você vai escrever, você imagina uma situação, você tem uma intenção, mas a partir do momento que você lança esse livro, que você coloca, que você disponibiliza, envia para alguém, ele começa a ganhar vida, né? As pessoas começam a interpretar ele de várias formas. E é interessante quando você escreve um livro e alguém diz, nossa, adorei aquela passagem tal, nossa, eu gostei daquela outra, e você vê como é bacana esse processo. Eu digo que o livro ele começa a ganhar aquela criança, aquele filho que você gerou ao escrever um livro, ele ganha uma personalidade própria, ou múltiplas personalidades. E ele é visto de diferentes formas, terá diferentes feições para cada leitor, que enxergará nele algo que talvez você nem tenha pensado ao escrevê-lo, pois cada um enxerga a arte, tudo conforme sua visão de mundo. Gente, isso é maravilhoso, é a riqueza da literatura. Então, como escritor, é bacana ver assim, quantas nuances diferentes um texto, uma poesia, um livro que a gente faz, acaba assumindo perante as pessoas. E isso é maravilhoso, é a riqueza da literatura. Posso falar? Posso falar? Pode. A riqueza da literatura também faz parte daquele que escreve, certo? Não é apenas da questão da escrita, mas também a criação, a vontade de querer fazer, né? E isso que é bonito naquilo que você faz, entendeu? Sim, exatamente. A riqueza é a gente colocando o nosso eu para interagir com outros eus, né? Então, só continuando aqui, então tem essa premissa, e a outra premissa que até pulou ali, acabou pulando. Bom, cortou um pedaço da tela ali, mas a outra é a seguinte, que como o livro é uma expressão da pessoa, então não cabe a gente comparar assim, qual arte é melhor, qual arte é pior, todas têm o seu valor, como a senhora acabou de falar, todas são uma criação única, uma representação da individualidade de uma pessoa. Então, é com esse espírito que eu vou citar aqui várias obras depois de vários autores. Mas vamos começar o nosso programa. Um deles é falar sobre poesia. Então, dizem que poesia é a linguagem da alma. Então, poesia é uma linguagem e é o conteúdo. E muitas pessoas perguntam qual a diferença entre poesia e poema. A poesia é uma linguagem, é a linguagem poética, é a forma como você faz um poema. E o poema já diz respeito à estrutura, como é que você coloca esteticamente essa poesia, formada por versos, estrofes, linhas. Então, ela é a estrutura formada por versos e estrofes. Então, eu estou colocando aqui alguns exemplos de poesia, de poema e de prosa. Então, esse primeiro é da senhora Pompeia Barbosa Pereira. Essa senhora é uma tremenda escritora, uma grande poetisa. Ela tem 94 anos e ela tem 7 livros lançados. Um deles é Alvorecer. Então, vou ler aqui esses trechos. Aos céus apontam luminosos cenários, nas manhãs as rosas, e fico a pensar em carícias, vibrantes em cores subindo em hastes nos horários, rico e brilhante o roseiral enobrece com delícias. Um outro. Nos campos férteis de flores com castelos, que ao tanger da lira rompem a aurora, expiro na alma iluminada, como um canto de sereias. Então, a primeira estrofe é do poema Rosas, e o segundo é um trecho da prosa poética O Poeta, ambos do livro Alvorecer.
publicado pela Life Editora em 96. Vamos ver um outro exemplo agora. O outro é da nossa amiga Lisiane Gomes, que está aí presente. Ela acabou de lançar agora em julho esse livro, e essa estrofe aqui do livro chamado Poemia, que é bem interessante. Poemia, ela referencia em relação ao período de pandemia, quando ela escreveu esse livro. Então, um trecho. Versos e prosas surgiam, de flores, pedas, amores. Mesmo as crianças pequenas compunham estrofes em cores. Então, vocês vejam que já tem a rima, né, uma estrofe composta por 4 versos. E tem uma outra aqui da Larissa Teles, também uma escritora que acabou de lançar seu livro, ela é da Bahia. Quantas vezes teríamos que repetir os beijos e as roupas jogadas no chão até entendermos que já não temos mais conexão? É um trecho do texto dela chamado Taças Cheias de Vazio, do livro A Vida é um Café Amargo, deliciosamente amargo. Então, aqui queria destacar também a questão desse nome, né, do oposto, Taças Cheias de Vazio. Né? Quando se aproxima 2 palavras de sentidos opostos, ele dá uma riqueza no texto. Então, agora teremos um tempo reservado para a nossa primeira atividade, que é o seguinte: escreva um poema com uma estrofe formada por 4 versos, linhas, e rima externa no final dos versos, para uma pessoa que você ama. Pode ser o cônjuge, a esposa, filho, pai. Nós vamos ter 10 minutos. Lembrando que daí no final da apresentação nós vamos comentar algumas, e se vocês quiserem poderão compartilhar algumas conosco. Posso falar? Pode, pois não, quem fala? É a Sandra. Pois não, Sandra. Eu posso, não sei se é isso que você pediu, mas vou falar. Eu não escrevi. Quer falar teu versinho? Já está pronta? Já. Pode. Eu amo aquilo que faço. E faço com muito prazer. Faço para os meus amores e para os meus amigos também. Não sei se era isso. Depois, no final, a gente vai comentar. Se está rimando... Sim. Prazer com você. Uhum. Eu fiz uma aqui, Anaci. Pode ler. Os filhos são uma bênção que Deus nos concedeu. Se eu não os tivesse, que futuro teria eu? Muito bem. Muito bom. Não sei se é assim que você pediu. Não, porque muito bom. Eu acho que... Perfeito. O objetivo é você criar alguma coisa. Depois a gente vai rever e comentar no final, né? É um poema com 4 versos, 4 linhas, né? E rima externa, rimando no final dos versos. Então... O importante é criar, e cada um, como a gente falou, cada um é um ser único, tem uma inspiração na hora, e é bonito quando você escreve assim o que veio, aquela inspiração que veio do teu interior, né? Uma expressão que veio lá de dentro. Então é muito bom isso. Como eu falei, em arte não há certo ou errado, melhor ou pior. Bonito é a criação de cada pessoa, é única. E se você sentiu isso, você colocou um sentimento, que a coisa mais importante da poesia é o sentimento, é a inspiração, é a emoção, né? Por que a gente escreve poesia? Às vezes para desabafar com a gente mesmo, às vezes para fazer uma homenagem a alguém, às vezes porque a gente está feliz ou a gente está triste. Então, cada um tem um motivo, uma razão, e a inspiração vem de uma forma quando a gente menos espera. Então, se quiser escrever outro, enquanto isso, fique à vontade. Muito bonito. Tem que rimar também, né? De preferência, mas o poema ele tem rima, pode ser com rima ou não, desde que ele seja no formato, né?
poema mais a forma. Existe a prosa poética também, que é um texto na forma de prosas, com algumas palavras que rimam ou com figuras de linguagem. Aliás, as figuras de linguagem são muito usadas na poesia. Depois nós vamos falar um pouquinho delas. Tá bom. Temos mais 4 minutos, mas fiquem à vontade, cada um no seu tempo, se não der tempo. Hoje, depois também você pode me mandar por e-mail, podemos conversar no final. Olha, Fique o Nassir, tranquilo. embora minha mãe tenha feito 7 livros e ela Esse é o muito filhão aí, olha que casa aí, orgulho. a da Pompeia, com 94 anos, eu gosto de escrever, mas eu não sou, o poema não é muito meu forte, é mais redação, mas eu tentei fazer aqui o que eu chamei do equilíbrio da alma. A alma anda em todos os sentidos. Sentimos o equilíbrio da alma como o amor ao ver os lírios, que nos enche de tranquilidade e calma. Nossa, muito lindo. Meio complexo, Muito mas é lindo. isso aí, tá? Depois eu te mando. Muito lindo, parabéns. Puxou, teve que puxar da mãe na inspiração, hein? Muito legal. Concluí aqui, eu nasci. Mas, sinceramente, eu não sou do ramo da poesia, você sabe, né? Esse é o Eugênio, grande amigo, escritor. Ainda não nos conhecemos pessoalmente, né? Mas tive o prazer de ler sua obra e sempre a gente se revela muito através da obra, né? Fiquei muito feliz que você está presente. Pode ler para nós, por favor, Eugênio. Ah, morena, dos olhos de mel, do vestido azul como o céu. Se me olhas de longe assim, fico a pensar, sem ti, pobre de mim. Que lindo. Que lindo, muito bom. Muito bom. O fato de a gente estar aqui numa tarde de segunda-feira, escrevendo uma poesia, né? Tendo um tempo para a gente, para olhar para dentro, já é muito valioso. Né? Posso mandar aí, Ana? Claro. Vamos lá. Com flores tua casa preencho, tua vida, tua pele, tua alma. Se são tuas essas flores, me acalma, e no teu amor eu me encho. Que lindo. Parabéns, muito bom. Eu consegui, só que eu só consegui rimar 3. O segundo eu não consegui rimar com o último. Não, tudo bem. Quiser ler para a gente? Ah, então eu vou ler. Leia isso daí. Boa tarde, minha avó. Faz tempo que não te vejo. Tempo que no coração me dá nó, me dá medo que um dia fique só. Que lindo, que profundo. Parabéns. Deu, né? Então, agora está dando os 10 minutos. No final, a gente vai ter mais um tempinho daí para compartilhar, mas muito obrigado para quem já conseguiu compartilhar com a gente, né? É maravilhoso, simplesmente muito lindo mesmo. Até já estou mais calmo aqui. Estava um pouco nervoso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre leitura e escrita, né, que era um dos tópicos que eu coloquei. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho assim, que quem gosta de ler, normalmente gosta de escrever. E quem lê mais, lê muito, tem tendência a escrever mais também. Eu acho que, assim, uma crítica pessoal, falta mais leitura na nossa sociedade, mais incentivo à leitura nas escolas, e isso se reflete nas redações dos vestibulares, né, nos textos, às vezes, e com a própria evolução que teve da escrita, porque a escrita ela é viva, né? Ela vai mudando, a gente não consegue engessá-la dentro de regras, porque ela é usada socialmente. Então, hoje você tem sextou, pão caseiro, tal, algumas coisas que são coisas modernas, mas que fogem da língua. Então, muito da língua também acaba se perdendo nesse processo. Então, falando sobre leitura, quem gosta de ler, normalmente, eu, pelo menos no meu caso, eu sempre gostei muito de ler.
E como a gente fazia para as pessoas que não gostam tanto de ler, comecem a ler mais, né? Então, coloquei algumas coisas assim, tipo interesse. Comece lendo algo que você gosta. Por exemplo, se eu gosto de corrida, de esportes, eu vou ler um livro de corrida, eu vou ter muito mais prazer, mais assimilação do que se eu ler um livro de física quântica, por exemplo, né, ou de engenharia, que não é minha área. Então, quando a pessoa começa por um estilo que ela goste, ou um tema que ela gosta, fica mais fácil. Outra coisa bem bacana é combinar com uma pessoa ou mais, ou formar um grupo, e combinar de ler o mesmo livro. Então, um dia lê um capítulo, e daí no outro dia, ou no final daquele dia, cada um faz um relato do que gostou, debate uma ideia. A gente fez isso na empresa onde eu trabalhava, eu fiz isso com uma amiga minha também, que é escritora. Então, foi muito bacana, assim. Parece que a gente troca essas experiências, como eu falei, cada um tem uma visão, e isso gera uma soma. Então, essa troca é muito bacana. É uma forma das pessoas se interessarem mais também pelos livros. Né? Bacana que eu falei de que as pessoas leem pouco e tal, mas teve os fenômenos aí, Harry Potter, outros, que foi maravilhoso, que surgiu porque criou hábito de leitura entre as crianças. Então, às vezes, assim, a pessoa não lê, ou porque não tem tempo, ou porque é muito corrido. Então, uma dica que eu gosto de passar, assim, eu faço isso pelo menos, é você decifrar um livro. Né? Você pega um livro, já dá uma olhada na capa, na contracapa, você tem pouco tempo, então você já olha a capa, a contracapa, lê as orelhas, procura um pouquinho, de repente, sobre o autor, digita no Google lá para ver quem é o autor, qual que é aquela edição, se ele teve mais de uma edição, normalmente é um livro que é bem recomendado, o ano, o contexto. Por que isso? Porque quando a gente lê um livro, é bacana que você pode viajar no tempo e entender o contexto da história. Né? Você vai ler um livro lá da época digamos, da Idade Medieval, então você se coloca tentando saber o que aconteceu, que época foi aquela, quais eram os valores, como era a igreja escolástica, quais eram os costumes, quais os avanços que eles tinham, que eles não tinham. Então, é bacana isso, né? Você consegue entender melhor. E aí você já vê, por exemplo, esse livro acho que eu não me interessei. Daí você vai para um outro livro. Você ganha bastante tempo com isso e tem mais chance de acertar na sua leitura. Então, eu gostaria de citar o exemplo aqui de duas amigas escritoras que gostam de ler bastante e também acabaram publicando seus livros. A primeira é a Débora Sirotti, que é aquela menininha lá do primeiro ano, para que eu mandava os bilhetinhos e saía correndo, né, e que nós nos reencontramos depois de 40 anos. E ela lê bastante, assim. E ela publicou um livro chamado A Força que Vive em Mim, um romance. Ela mora em Maringá. Então, ela gosta de escrever sobre esses temas relacionados à espiritualidade, as questões da família, das pessoas, os valores, a psicologia. E, para vocês terem uma ideia como ela gosta de ler, ela estava lendo o livro O Tempo Perdido, do Proust, que ela achou em 3 edições, 2.470 e alguma coisa páginas. Eu tinha anotado. Então, ela lê bastante. E esses dias que nós conversamos, ela me contou que ela tem mais de 700 páginas escritas, que ela ainda não decidiu se publica ou não, porque ela gosta mais de escrever por ela, assim. Mas olha que bacana a relação. Então, é uma pessoa que lê bastante, lê muito, consegue escrever bastante também. Outra é a Ali Docena. Ela não pôde estar aqui com a gente hoje, mas ela publicou já 5 livros, 4 na linha de livro infantil e 1 de poesias. E ela também presta serviço de consultoria. Ela que revisou meu livro quando eu escrevi, e ela ganhou vários prêmios em concursos literários, inclusive um na Argentina. Então, agora vamos falar um pouco de escrita. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui se interessaram, porque no programa falava, né, sobre dicas como escrever, a ferramenta 5W2H aplicada à escrita, principais erros. Na verdade,
a gente está focando um pouco mais na literatura, mas eu acho importante no texto a gente ter clareza. Em tudo que a gente escreve tem que ter clareza. Seja um recado, seja um e-mail, seja uma mensagem, seja correspondência comercial. Então, a clareza é bem importante. E a gente vê muitos exemplos que nós aprendemos que às vezes não tem tanta clareza. Deixa eu pegar umas frases aqui, por exemplo. Posso falar um pouquinho, Nassir? Só um exemplo. Você falou que a menina de 10 anos, né, escreve bastante e lê bastante. Uhum. Como professor, eu digo o seguinte, e quero que quando você faça as suas palestras, você diga que a escola devia de ensinar a ler antes de escrever, porque as crianças não sabem o vocabulário, então por isso que elas não leem e não escrevem. O estímulo vem quando eu aprendo a ler, para depois eu escrever. Muito bom, muito boa contribuição, Sandra. Mas, assim, eu quis dizer no sentido da gente tem que despertar o desejo, né, da pessoa ler. Então, por exemplo, quando surgiu Harry Potter, quantas pessoas, as Crônicas de Nárnia, quantas pessoas começaram a ler nesses livros e explodiram. Então, eu acho assim que nós que gostamos de ler, gostamos de literatura, temos que sempre incentivar, né, dar livros para as crianças de presente, dar livro infantil, contar histórias, né? É tão bacana. Acho legal a contribuição e como você tem bastante experiência nesse campo, né? É muito bacana. Tudo é muito válido. Obrigado pelo comentário. Então, tem assim, ó, quando a gente é pequenininha, a gente aprende aquela musiquinha. Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Daí fica em dúvida se derrubou a parede ou derrubou a aranha. Né? Às vezes não fica tão claro. Um outro exemplo que eu vi esses dias, assim, né, um conselho que dava assim: escreva cartas para as pessoas de quem você não gosta e depois as queime. Né? Eu falei, nossa, queima as pessoas ou queima as cartas? Nossa, queima as cartas, né? Mas fica em dúvida. Né? Outra coisa, por exemplo, que a gente usa muito no nosso falar. Por exemplo, ao chegar do trabalho, Marcos teve uma surpresa inesperada. É uma redundância, porque surpresa ele com certeza não esperava. A questão de também, isso foi há muito tempo atrás. Então, são coisas assim que a gente acha fácil, né, na internet, mas que dificultam o entendimento, às vezes, a clareza do texto. Outra coisa também que tem muita inversão de palavras, às vezes. Ao invés de ir de ônibus para o trabalho, fui de bicicleta. Essa é uma dúvida que eu tinha muito tempo na escola. Então, ao invés de ir de ônibus para o trabalho, fui de bicicleta. Em vez de entrar na primeira rua direita, entrei na primeira esquerda. Então, as duas estão erradas, porque ao invés significa fazer o contrário. Eu devia de fazer uma coisa, acabei fazendo outra. Então, e em vez é uma opção. Em vez disso, eu escolhi aquilo. Em vez de Coca, escolhi Fanta. Então, é uma coisa que eu tinha dificuldade. Mas hoje, com o Google, a gente tem muito acesso. Mas o que eu quero focar aqui é que eu resolvi, né, e digo eu, pessoalmente, a questão de aplicar os 5W2Hs, que são aquelas perguntinhas que a gente usa normalmente essa fórmula para fazer projeto e plano de ação. Né, eu acho que isso pode ser muito aplicado ao texto, e quando a gente escreve alguma coisa, ou lê, a gente pode fazer essas perguntas. Por exemplo, né, vem lá, o que? Objeto, a situação, a ação, o que aconteceu? Quem? Sujeito ativo ou passivo da ação? Quando? Data, período, horário, pode ser estação do ano, inverno, verão, à tarde, naquele segundo, onde? Por quê? Como e quanto? Quanto custa é a questão do projeto, mas eu coloquei aqui porque muitas vezes é consequência, recurso. Então, vou ler aqui um exemplo que eu extraí do livro da Débora Cirati. Enquanto esperava, meu pai chegou de carro. Ele tinha saído cedo para buscar algumas mudas de beijinho que iria plantar no nosso pequeno e modesto jardim em frente da casa. Então, vamos lá. O que aconteceu? Primeiro, numa análise, meu pai chegou. Quem chegou? Meu pai. Quando? Enquanto eu esperava.
E pode também a gente analisar pelo outro lado depois. O que aconteceu? Ele foi comprar, o que ele tinha, como, chegou de carro. Porque, né, ele explica certinho, ele tinha saído buscar mudas de beijinho, aquela plantinha. Para quê? Para plantar no nosso pequeno e modesto jardim em frente de casa. Então, é bem claro essa sentença, mas, porém, a gente pode achar até uma questão aqui. Enquanto esperava o quê? Esperava alguém, esperava acontecer alguma coisa. Eu estava esperando meu pai, porque enquanto esperava, dá a impressão que eu não estava esperando ele, né? Enquanto esperava, meu pai chegou de carro. Aí, no texto, nesse caso, já estava implícito, porque já dizia que ela estava aguardando a amiga Mariana, que ia passar para dar uma carona para ela. Então, no texto, às vezes a gente não é muito claro, porque a gente pressupõe que a pessoa já sabe do que você está falando, já tem aquela informação. Mas, muitas vezes, outra pessoa vai ler e ela não tem aquele entendimento. Então, por isso que eu digo que é importante a gente colocar a informação mais completa possível. Aí eu gostaria de propor um exercício, né, para a gente fazer agora, mais 10 minutinhos. Escrever um parágrafo contando um fato interessante, alguma coisa que tenha acontecido com você ou que você presenciou recentemente, tentando aplicar o máximo possível aquelas perguntinhas. Como eu falei, só repetindo, é uma fórmula que eu uso muito porque eu acho que para mim funciona. Quando eu escrevo alguma coisa, eu gosto de ver ali, para ele estar bem claro, eu estou respondendo, se outra pessoa ler, ela vai entender. Agora, quando a pessoa já é do ramo, às vezes alguma coisa já tem informação, não há necessidade de ter todas essas informações. Essa regrinha que eu falei para vocês, eu uso muito para fazer resumo. Quando alguém precisa fazer uma resenha de um livro, alguma coisa, eu já oriento nesse sentido, eu dou mentoria para uma pessoa na parte de redação, e eu sempre oriento nesse sentido, olhar o livro como um todo, pensar quem é o autor, quando é um livro mais técnico, né, qual o objetivo, para que público esse livro é mais voltado, né, o que ele descreve, o que a gente tira de prática, porque o bacana do livro, né, tem gente que gosta de fazer anotações, rabiscar tal, realmente usa o livro, né, porque não basta se a gente lê um livro muitas vezes e não tira nada daquilo, não aplica nada na nossa vida, parece que você não leu o livro, né? Muitas vezes uma coisinha, uma frase daquilo ficou na tua cabeça, e você compartilha com alguém, e você, olha que legal, tal, e você lembra daquilo numa situação. Então, a obra passa a existir dentro da gente. Nasci. Oi, Maria Luzine, pode falar. Eu fiz um textinho aqui com relação à minha viagem dessa última que eu fiz, que eu falei para você. Para Foz do Iguaçu. É que eu fiz um textinho assim, mais ou menos. Que na minha última viagem, eu estava no ônibus de turismo, sem janela, na semana passada, indo para Foz do Iguaçu, e perdi o meu chapéu. Ia conhecer as cataratas, perdi meu chapéu. Com o vento, ao tirar a jaqueta, né? E foi um prejuízo, porque custou R$30. Nossa, quer ler para nós? É mais ou menos assim. Na minha última viagem, eu estava no ônibus de turismo, sem janela, na semana passada, em Foz do Iguaçu, porque íamos às cataratas e perdi o meu chapéu, com o vento tirando a jaqueta. E foi um prejuízo, porque custou R$30. Que legal, você colocou até o quanto do projeto, né? Que quanto vão gastar o orçamento. Muito bom. Tem todas as questões ali que a gente perguntou. Fica bem claro, né? Qualquer pessoa que lê esse texto teu vai entender. Pois é, porque daí quem fui eu, né? Quando eu fui para Foz, lá no ônibus. E o que aconteceu, né? Qual o fato? O que aconteceu, como, porque eu fui tirar a jaqueta e custou R$30.
E até o quanto custa ali, às vezes, né, você conseguiu colocar até no sentido mesmo de valor, ele é bem legal. Às vezes ele custou muito esforço, muita coisa. Muito bem. Vamos retomar, falta 1 minuto, ainda 2 minutos. Vou retomar para a apresentação. Se a gente terminar um pouquinho antes, a gente fica daí tirando dúvidas mais, quem puder ficar. Eu não quero atrasar muito, a gente teve um probleminha no início, mas eu não quero ultrapassar o tempo de vocês, é muito precioso. Então, voltando aqui para a apresentação, pessoal, eu queria compartilhar alguns exemplos, né, algumas coisas que eu acho bem interessante na literatura, que tornam um livro gostoso de ler, que atrai, eu digo assim, que desperta a atenção, que cativa o leitor. Eu vou usar emprestado aqui as obras de 2 amigos, do Sandro Cedrese e do Eugênio, que está também conosco. O do Sandro são 2 livros de contos, e essas 2 pessoas, 2 escritores, não se conhecem, mas tem muitas coisas em comum nos livros deles. Então, isso também tem nos outros livros, tá? Muitas coisas dessas, mas eu vou pegar alguns exemplos daqui para a gente aproveitar essa similaridade. Então, A Carruagem dos Espelhos é o livro do Sandro Cedrese, editora Recanto das Letras, e A Mulher do Sapato Rosa e Outros Contos, também esse é do Eugênio Rotondo. Então, vamos lá. Que elementos que eu gosto, que eu acho bacana num livro, né? Vocês, com certeza, gostam de alguns desses, podem gostar de outros também, ter uma outra lista, como eu falei, a arte de ler e escrever em poucas palavras, né? Porque a gente é um universo imenso, então cada um, com certeza, tem muitas contribuições para colocar naquilo que aprecia numa obra. Então, mistério e suspense. Né? Isso aqui é uma coisa bem interessante, porque como funciona quando tem um livro de mistério e suspense? É como se tivesse um pacto entre o escritor e o leitor. Ó, se você ler até aqui, eu vou te revelar uma coisa. Daí você vai e lê até lá. Quando você lê, ele te revela aquilo, digamos, ele fecha aquela porta, mas abre uma outra porta. Ó, agora eu te revelei isso, mas já aconteceu uma outra coisa. E assim você vai. Então o livro vai te prendendo, você quer ler, saber o que vai acontecer. Né? As novelas, os filmes também seguem essa linha. Então mistério e suspense é uma coisa que cativa bastante. E quando eu recebi o livro do Eugênio, eu li ele, A Mulher do Sapato Rosa. Já me despertou a curiosidade. Eu falei, puxa, quem é essa mulher? Não é uma mulher comum, né? Por que ela chamou a atenção dele? E aí, sapato, você pensa, mas tem a ver, será com o fetichismo do sapato? E, por outro lado, também as mulheres gostam de comprar e gostam de sapatos, tem a ver com consumismo, sabe? Então, um livro bem interessante. Além disso, no livro dele, ele também traz histórias fantásticas, como uma história parecida com a da Loira Fantasma, de Curitiba, aqui só que do elevador, um outro mistério das Irmãs Gêmeas. Então, usa muito bem esse elemento. O Sandro também tem muito isso, porque no livro dele ele faz muitas referências, nos contos dele, a Agatha Christie. E também tem uma novela que começa com um corpo que é encontrado, um corpo de um homem de terno e gravata que é encontrado boiando numa praia em Santa Catarina. Então, o mistério é uma coisa que cativa muito, né? Cada um tem um gênero favorito, mas o mistério, o suspense, você não revelar de antemão, ajuda muito. E tudo isso também tem um pouquinho de humor. Os dois colocam humor, ele... principalmente a gente vê muito isso nos filmes, né? Na hora da tensão, alguma coisa mais engraçada, algum personagem que serve para quebrar um pouco aquele ritmo, né? Então, uma passagem mais tensa, ou mesmo tornar a leitura leve, a leitura agradável. A riqueza... Oi? Eu queria até complementar que você apresentou os livros, eu gostei muito desse do Eugênio, né, todos que você apresentou, mas eu gostei muito da capa dele, né, falou que não é para jogar um livro pela capa, mas viu como chama atenção também, né, a capa, porque a imagem já te convida também para ler, né, achei muito legal aquele ângulo da foto, então às vezes até isso que dá um mistério, né, aquela capa do livro te chama atenção, você nem sabe por quê, mas você acaba pegando, começa a ler e depois não para mais, né.
Legal, obrigado. Legal. Se até me permitir, fui eu mesmo que bati a foto, sabe, ali na Rua 15, e aquelas Sim. pernas é da minha amiga, chama Clarissa Capelari, ela é Olha só. bailarina, e foi a Escolheu pessoa bem. que eu escolhi para Que legal. participar e fazer a foto para mim ali. É, porque, por exemplo, a gente que é curitibano já reconhece ali a calçada, né? As coisas É, já chama muito atenção, já tem um texto ali também, né? E falando ainda do livro do Eugênio, né, e também a característica dele e do Sandro, ele é mineiro e ele faz uma homenagem, o livro dele faz uma homenagem muito linda para Curitiba, ao citar momentos históricos como os 300 anos, as comemorações, a visita do ministro japonês nos 100 anos da imigração japonesa. Então, muitas coisas assim marcantes. Ele fala dos bairros, das ruas, das edificações, dos parques. Então, né, é muito bacana isso. A gente, quando lê um livro ou alguma coisa que se passou na cidade da gente, é gostoso, a gente se imagina nesse lugar, né? Então, a descrição, ela dá uma riqueza na obra, né? Eu digo assim que ela traz o leitor para dentro da história, né? Então, o tempo, o espaço, o contexto histórico, a exploração dos sentidos, isso aqui é muito importante, né? Você lê ali uma descrição, ela traz imagens, traz sensações, cheiros, gostos, sons, se você consegue colocar isso na tua escrita, o leitor começa a imaginar, né? Você está lendo um livro lá que a pessoa está no frio e você consegue sentir aquele frio, né? Ela fala de um cheiro de um perfume, que nem tem num dos contos do Eugênio, então você imagina como é bom aquele perfume. E uma coisa bem interessante também, às vezes, é você não entregar, não rotular, por exemplo, você diz assim, ela era linda. Não, você vai dizer, ela tinha cabelos assim, os olhos dela eram assim, ela andava de uma forma assim, ela falava assim, e o leitor é que conclui, porque o conceito de linda, daí cada um tem o seu. Então, isso é muito bacana, essa referência que ele faz à cidade de Curitiba. E a construção dos personagens, né, que eu estava falando, não só a construção física, mas a psicológica. Né, o livro do Sandro traz muito isso, o pensamento do personagem. Ele está ali presente, mas o que se passa na cabeça dele? Então, isso é uma coisa, uma riqueza que está na leitura bem agradável também. Lições de vida e reflexões, né? Às vezes você coloca alguma mensagem no livro, algum aprendizado que vai fazer o leitor guardar mais isso na memória. E figuras de linguagem, né? Que torna tudo mais colorido, né? Principalmente personificação. O vento cantava, o vento uivava, o silêncio era ensurdecedor, as palavras de sentido oposto, como falei lá, uma taxa cheia de vazio, e os exageros, às vezes fica bem bonito, ao invés de eu dizer assim, está 35 graus, não, está um calor do inferno, fica mais bonito, está um calor do deserto. E a subjetividade do tempo, né? Para quem escreve, você pode escrever, ou quando você lê, o tempo na mente é diferente do tempo cronológico. Então, tem um livro, Mrs. Dalloway, que é bem famoso, livro da Virginia Woolf, e durante o preparo de um almoço, elas falam da vida toda e de 3 gerações. Então, às vezes, explorar isso, cheio de flashback, de volta, ou vai para frente, é muito interessante, isso aí enriquece bastante a obra. Então, uma das estruturas narrativas que é mais utilizadas é a jornada do herói. Como se fosse uma receita, um padrão, uma estrutura que eles usam em filmes, usam em livros, usam em comerciais, nas novelas. Então, Joseph Campbell, em 1949, escreveu O Herói de Mil Faces. Então, quais são as etapas que ele descreveu? Tem ali um mundo comum, né? Pense no herói que vocês gostam, Homem-Aranha, outro mundo comum, aquele estudante, está lá. O chamado, quando a pessoa recebe um chamado, a recusa do chamado, ele fica ali relutante em aceitar ou não. Ele está pulando. Só um pouquinho, ele está pulando slide ali, mas eu vou pegar.
deu algum problema de configuração, né? Quando a gente testou hoje de manhã, estava certinho. Então, o mundo comum, o chamado, a recusa do chamado, aí ele vai encontrar um mentor, alguém que vai ensinar ele. A travessia, quando ele sai do mundo comum, vai para o mundo fantástico, para o mundo da aventura. Ele vai passar por provas, vai encontrar aliados inimigos, vai se aproximar da caverna oculta, que eles chamam que é se aproximar do objetivo, vai passar por uma aprovação máxima, aí ele vai ter a recompensa, aí ele vai fazer o caminho de volta. Nesse caminho de volta ele pode enfrentar perigos também, enfrentar a morte, ele vai ressurgir para uma nova vida ou diferente, e ele volta para a casa transformada. Então o herói vai para a aventura e ele volta diferente. Aí eu vou dar 2 exemplos aqui de livros que trazem muito bem essa jornada do herói. Um deles é o do Marcelo Alves, é o livro Extremos, né? No livro Extremos, o Marcelo Alves ele relata como ele correu atrás desse sonho de realizar as maratonas nos 2 polos. Então, os livros, as palestras deles, ele tem inspirado muitas pessoas a correr atrás dos sonhos, inclusive eu, né? Ele me inspirou muito na minha luta contra o Parkinson. Foi mais ou menos na mesma época, em 2014, que eu assisti a palestra dele, e era a época que o Parkinson estava começando a se manifestar em mim. E aí me ajudou muito a ter motivação também para correr atrás dessas provas e motivar. Então, ali ele descreve, você pode comparar com a jornada do herói, né? Alguém que recebe um chamado, vai em busca do seu sonho, seu objetivo, enfrenta desafios, perigos e volta para casa transformado. E um segundo livro é do meu médico, que está aí presente também, Fernando Tensini, né? Queria agradecer a presença, Fernando, que também tem me ajudado ao longo desses 7 anos de Parkinson. Ele é neurologista, também virou corredor e já escreveu 3 livros. E um está recém-lançado, saiu do forno, assim como da Lisiane. Ele chama-se Cecília na Terra do Ser. E esse livro também narra uma aventura de uma jovem e suas descobertas em um mundo encantado. Recebe um chamado e vai para o mundo da fantasia, sai do mundo comum. Nesse mundo tem animais falantes, eu gostei que tem uma capivara, né, bem típica de Curitiba, e vai enfrentar muitos perigos. Então, essa estrutura da jornada do herói, ela é muito bacana para escrever, contar uma história, né? Então, é um dos livros assim que chamou bastante atenção. Tem outros também. No geral, né, por que eu digo que tem outras histórias? Porque cada um de nós, a vida de cada um de nós pode ser contada através da jornada do herói. E a Carol Pearson lançou um livro em 1994 chamado Despertar do Herói Interior. Esse livro está esgotado, não existe para comprar, só em inglês. Que ela pegou a teoria do Jung, dos arquétipos, e disse que ao longo da nossa vida nós passamos por essa fase, passamos por várias fases da jornada. E nessas fases nós assumimos vários papéis, vários personagens ao longo delas. Que aí, por exemplo, você já deve ter ouvido, se sentido ou conhecido alguém, né, que teve assim, que se passou por herói, né? Passou por herói, já deve ter visto alguém chamar assim, mas ela bancou a mãezona, fiz papel de bobo, ou, digamos assim, bobo, herói, o inocente, o ingênuo. Então, são vários personagens que estão no inconsciente coletivo. O que é inconsciente coletivo? É uma figura que ela é reconhecida pelas características dela, independente do lugar do mundo. Então, papel de mãe. O que mãe lembra? Proteção, segurança, carinho, devoção, sacrifício. Nós vamos pegar aqui 3 desses heróis só para a gente fazer encerramento dessa apresentação. O primeiro deles é o inocente. Então, o inocente,
o ingênuo, ele vive no mundo comum, ele vive na sua zona de conforto. E para ele tudo está bom, ele é otimista, ele está ali tranquilo naquele mundo, até que ele recebe o chamado. Né? Que chamado é esse? Muitas vezes é um chamado da vida, para ele evoluir, para ele mudar alguma coisa na vida dele, para ele ir em busca de algum sonho, para ele ajudar alguém. E para ele, inocente, seria até melhor que ele não tivesse recebido o chamado, que estava tudo tão bom. Né? Isso mexe com ele. A partir do momento que esse chamado chega, ele fica incomodado. Então o mundo comum já não serve. E aí é como se ele estivesse assumindo o papel do órfão nesse momento, porque o órfão é a recusa do chamado. Né? Ele fica naquele conflito, porque agora que ele sabe o que ele quer, o desejo dele, esse mundo já não serve. E o órfão é aquele que ele deseja, tem o senso de pertencer, ele se sente abandonado, ele gosta de ajudar os outros, esperando que também seja ajudado, mas aí ele acaba enfrentando um problema, porque muitas vezes ele tem dificuldade para aceitar ajuda, né? E aí ele reluta em aceitar esse chamado. Mas quando ele aceita esse chamado, entra em cena o terceiro personagem, que é o guerreiro. Né? Quem é o guerreiro? É aquele que aceita a missão, que aceita o chamado, que vai em busca dos seus sonhos, que vai à luta, que resolve correr os perigos. Então, acho que todos nós, né, vocês já devem ter ouvido alguém falar, nossa, o cara foi guerreiro, você é guerreiro, mostra superação, mostra coragem. E coragem quer dizer o chamado, a ação motivada por aquilo que vem do coração. Né? Aí se a gente parar para pensar hoje, qual o chamado que meu coração está me fazendo? Né? Qual o chamado? Qual a aventura? Qual o sonho? Qual o desejo maior que meu coração está me dizendo? Né? Então, quando a gente resolve ouvir esse chamado, ir em busca dele, certamente terão dificuldades, terão aprendizados, mas uma coisa é certa, o nosso tesouro está naquela caverna escura que a gente tem medo de entrar. Então, nessa história, nós somos personagens e assumimos esses papéis dos arquétipos, são 12 no total, em diversos ciclos, diversos momentos da nossa vida, ou mesmo podendo explicar a vida toda. Mas o bacana disso é que assim que a gente diz eu vou e aceita o chamado, aparecem os aliados. E melhor ainda que nessa história nós não somos só personagens, nós somos os autores. Todos nós somos escritores. Todos nós estamos escrevendo dia a dia, momento a momento, a nossa história. Né? E o meu desejo para todos vocês é que vocês escrevam uma linda história, né? Uma história que seja bonita de ler, que todos gostem de ler, que deixe um verdadeiro legado para aquilo que, quando você chegar lá velhinho, tal, você leia aquela história e você se sinta feliz. Muito obrigado pela atenção de vocês e por fazer parte desses momentos muito especiais na minha história.